relativo ao Dia do Meio Ambiente. Muito boa tarde, a gente está aqui com um eco-repórter, ecoturista, tudo isso junto e misturado e feito de uma forma muito bem feita no programa incrível com o Alcides Filho. Obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Tá? Para que a gente possa falar também um pouquinho dessa data e da importância da gente estar olhando para o nosso estado. A gente sabe que é uma data que nacionalmente as pessoas estão se movimentando, mundialmente também, e aqui no Piauí, o que está sendo feito? Então, é para levar um pouquinho dessa reflexão, e aí eu quero começar a respeito da conscientização para os jovens, quer dizer, vamos começar para as crianças, porque eu acho que a solução para tudo é ou não é a educação, Alcides? Bem, eu quero, aqui olhando para você, pegando carona dessa audiência super top, e dizer que é importante a nossa presença da ecologia, do meio ambiente, neste horário pela Rede Meio Norte. Porque a ecossidadania, que é a nova ordem da educação mundial, ela nos cobra, ela nos pede corresponsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês muito singela. E aqui trouxe, falando em crianças, você vai presentear, você que está agora ligado no Super Top, você pode receber de presente exemplares da coleção Ecos. Não é para criança, é para adultos de todas as idades e para crianças também. Olha, ecologia, informações sobre o lixo, o que é a natureza, o papel das árvores e informações que muita gente grande não sabe sobre o nosso Rio Parnaíba. Esse projeto faz parte da coleção Ecos. Esse material não é vendido, ele é distribuído, né? Empresas e parceiros imprimem este material e ele é distribuído gratuitamente para as escolas, para faculdades, institutos, e já temos mais de 60 mil livros distribuídos com esse conteúdo. Isso é muito bacana, dando uma real noção, porque a gente fala que é material para criança nada. Tem muita gente grande que não está sabendo a importância da natureza, do meio ambiente e o reflexo disso no nosso dia a dia. A gente pontuando, né, agora para o Piauí, eu pude assistir no domingo e aconselho até uma programação mesmo super bacana, educativa aqui na Rede Meio Norte, é um programa incrível e eu pude acompanhar o seu trabalho nos Cerrados piauienses. Como é que surgiu essa pauta de você chegar a observar e colocar em voga essa questão do desmatamento também, das queimadas e dos incêndios, que eu vi que você pôde acompanhar um de muito perto. Foi algo realmente eletrizante, emocionante, olha, né? Caloroso. Absolutamente caloroso. Eu quero dizer, olhando para você, que todo esse projeto faz parte da nova estratégia de programação de conteúdo da nossa Rede Meio Norte. Nenhum de nós é mais competente que a soma de todos nós. Nesse sentido, isso é parte de uma estratégia, de uma escolha que respeita você, telespectador, que respeita você, família, para dar em toda a grade da Rede Meio Norte uma programação de conteúdo. Primeiro, porque é a TV da nossa gente. É a televisão que voltou o seu olhar para o nosso umbigo. Isso para dizer que nós temos referências muito fortes, que nós temos descobertas e situações incríveis para mostrar para você. Numa ação de autoestima, numa ação de valorização, numa ação também planejada pela Rede Meio Norte como um todo, que é multimídia, é rádio, é televisão, é internet, é jornal. Nenhum grupo de comunicação tem tanta vontade de chegar até você que nem a Rede Meio Norte. Então, nós fomos, assim, motivados a buscar estas aventuras que educam e que nos fazem uma pergunta. O que vamos fazer com o nosso maior patrimônio, que é a nossa natureza? E que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras, né? De que maneira... a gente fala de um futuro, mas é um futuro muito próximo. O futuro é agora. O futuro está acontecendo agora, no passar contínuo desse instante, nessa hora. Bom, e a gente tem agora um trechinho para mostrar para vocês que eu pude assistir, tá? Para a gente poder conferir um momento que foi assim mais emocionante, a gente fica até apreensivo enquanto telespectador, que o Alcides, junto com o seu cinegrafista, o Anderson Galdino, exatamente, né? Fez imagens incríveis. Eu quero só lembrar, com carinho e com atenção, que nós reconhecemos que assumimos um pouco de risco.
mas também a gente não foi meio irresponsável, não. A gente conseguiu ficar, as imagens são muito fortes, mas elas foram pegas também com uma teleobjetiva. Nós consegui chegar o mais perto possível e, em alguns instantes, o vento também tange o fogo, mas, embora como repórter você queira, né, com aquela conexão direta, mas eu digo a vocês, a gente esteve o impacto da violência do fogo, mas ao mesmo tempo também nós não deixamos de ter a responsabilidade com a nossa integridade e de dizer que isso não é algo que se deva fazer de modo impensado nem irrefletido. Houve um certo risco, mas um risco em que nós pudemos manter e, embora as imagens sejam muito próximas e muito fortes, nós estávamos também utilizando teleobjetiva. O calor alcança, porque a temperatura chega a 900 graus. Nossa. Isso derrete o alumínio, por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos ver aí as imagens e as consequências. Vamos conferir esse trecho aí, onde ele ficou bem próximo do fogo. Já a gente continua a nossa entrevista. Roda aí. O incrível foi ao encontro das florestas em chamas na Estação das Queimadas, do meio norte do Brasil. Anualmente, a partir do mês de maio e até outubro, não é difícil encontrá-las. Basta olhar para o horizonte que os sinais de fumaça denunciam que o verde está ardendo em brasas e reduzido a cinzas. Nós entramos no fogo e quase fomos por ele engolidos. Em alguns momentos, não nos importamos com o perigo. Junto com o câmera e produtor do incrível, Anderson Galdino, gravamos juntos cenas de um fogo impiedoso. Com exclusividade, vamos lhes apresentar uma sequência de imagens de alto impacto e incômodo. A narrativa é real, gravada em momentos quase surreais. Florestas em chamas, para você se incomodar e reagir. Incêndios florestais destroem a vegetação e matam animais silvestres. A biodiversidade é eliminada. 2 centímetros de cobertura orgânica natural do solo demoram cerca de 5 anos para ser reposto. Ao alcançar em média 500 graus centígrados, podendo ultrapassar os 900 graus, o calor de um incêndio aprofunda-se no solo e extingue a vida microbiológica responsável por valiosas contribuições para a fertilidade e saúde orgânica dos solos. Nesse instante, são 18 horas e 15 minutos. A estrada de Jerumenha a Floriano. Veja o tom do céu. Parece um crepúsculo, o pôr do sol. Mas você já viu o que eu também estou testemunhando. Um incêndio, uma queimada na área do cerrado. O som que ouço daqui é de ovo sendo fritado a óleo quente. Mas nesse instante, quem está sendo torrado é o solo e também a biodiversidade. Falar para você o que está acontecendo enquanto acontece algo real, já que isto não é fogo cenográfico, é uma mistura de indignação, pesar e absoluto silêncio interior. Eu não tenho como responder a esta pergunta. Para quê e como permitir uma situação destas? Neste instante, toda a história deste lugar, que demorou dezenas de anos para ser construída, está sendo transformada em cinza. É isto que faz o fogo.
Caiu, foi muito forte. Você chegou ainda mais perto e a gente estava aqui comentando, aqui nos bastidores, eu perguntando qual é a grande diferença entre uma queimada e um incêndio. Porque o que a gente viu aí tomou grandes proporções. Você estava me explicando que é relativo às proporções mesmo que o fogo domina, né? Isso? Segundo a equipe do Preve Fogo, que é um grupo de trabalho que opera junto ao IBAMA para a contenção de queimadas, é o seguinte: quando é controlado, ou seja, uma área que você delimita, por exemplo, para uma roça, ou enfim, para alguma atividade legalmente autorizada anteriormente, solicitada e acompanhada, nós temos uma queimada. Quando isso alcança uma dimensão de descontrole que foge da capacidade de você contornar ou acerar o fogo, este verbo quer dizer criar um contorno de área limpa para que o fogo não passe, aí ganha a dimensão de um incêndio. O que vocês estavam vendo, o que vocês chegaram a ver, é um grandioso incêndio e até onde a vista alcançou, a gente não pôde ver o seu final. E acaba que saiu do controle, que começou com uma queimada, saiu do controle e acabou atingindo a biodiversidade do lugar, colocando aí em jogo as vidas e de uma forma geral da natureza. Aí a gente vê as plantas, as árvores e os animais também, que você disse que chega a lembrar do barulho dos bichos, né, correndo e tentando escapar do fogo. Isso é muito sério. Acaba que também é algo meio que cultural. As pessoas no Piauí têm essa cultura de fazer queimadas mais ou menos nessa época. Isso é errado ou é necessário em alguns aspectos da agricultura? Olhando aqui para você e impactado pela emoção da gente se transportar para esse momento, nós chegamos a ver e monitorar esta queimada que tornou-se um incêndio a cerca de 30 quilômetros de distância, sobe aquele fogaréu, aquela fumaça, porque nesta época, embora nós não estejamos ainda na alta estação da mata seca, sim, mas o capim, as folhas depositadas durante anos no chão, cria uma cobertura orgânica que protege contra a perda de umidade do solo. O solo é uma entidade viva. O solo não é só mineral, ele tem microvegetais, ele tem microanimais. Então, o que acontece com isto? A natureza, nessa biodiversidade, ela foge, porque o fogo também muda muito rapidamente com o vento. Enquanto nós gravávamos, eu sentia uma quantidade grande de insetos subindo pelo corpo, eu não tinha como parar, e se me coçasse, eu acho que eu ia levar picadas fortes. E eu quero dizer aqui, sem nenhum ato de heroísmo, mas porque não tinha nem muito o que fazer. Passou escorpião, passou cobra, passou preá, passou filhote de cutia. Eu vi e mostrei, não mostrei tudo, numa área de um cupim, uma térmita, e eles se escondeu um tamanduá-mirim. Olha, completamente sapecado. Isso do que você conseguiu ver. Consegui ver. Imagina a magnitude da coisa. O superintendente do IBAMA, o agrônomo Carlos Morafé, nos acrescentou que 2 a 3 centímetros de matéria orgânica do solo demoram décadas para serem repostas. E quando você fala que é cultural, eu digo, não é cultural, é falta de cultura. Isso, exatamente. Porque a história do fogo na raça humana, na espécie humana, tem 10 mil anos. Foi no Paleolítico Médio, há cerca de 10, 12 mil anos, quando nós, raça humana, o homem de Neandertal, conseguiu dominar o fogo, porque o fogo foi a primeira e mais tecnológica ferramenta que inclusive proporcionou a ocupação da humanidade em outros territórios. E era tido como um deus, né? As pessoas... O fogo era incompreensível, era abominável e indomável. Então nós mostramos, inclusive tem uma película muito bem feita pela BBC, chamada A Era do Fogo, que mostra, na Serra da Capivara, tem os indícios da Era do Fogo. Depois da Era do Fogo foi que veio a escrita, porque depois nós aprendemos a pintar. Então, as cavernas iluminadas pelo fogo foram as primeiras galerias de arte da raça humana, da espécie humana. Então é cultural porque é falta de cultura. Aqui, olhando para você, queimar faz matar a vida do solo. Quanto mais você queima,
mais você empobrece. Então não é algo rudimentar, é algo pré-histórico continuarmos a queimar. Inclusive, na reportagem, tem um psicólogo que trata, tentando avaliar como é que é a mente de uma pessoa que toca fogo, não como uma pessoa maluca. Maluca sou eu, são vocês, somos nós, apaixonados pelo que a gente faz. Nós somos doidos de paixão pelo que nós fazemos. Isso é insanidade, é desequilíbrio, é uma atitude psicótica, é um desequilíbrio social que não pode ser visto como algo heróico, porque as pessoas usam o fogo no sul do estado para tanger caça, para matar um caetetu, matar um veado. Então, é um custo-benefício absurdamente desequilibrado. Realmente. Então, não é cultural, é falta de cultura. Quem compreende de informação. E nós temos que nos insurgir, nós temos que educar, nós temos, e é este um papel, perdão da repetição, incrível, que faz agora o Super Top, que alcança com este espaço, um abraço a toda a produção, grande nível de ecossidadania. Então, e é por isso mesmo que o pessoal de casa quer participar agora, ao vivo. Benário, o que o pessoal está comentando aí? Tem alguma pergunta? Tem sim, tem várias perguntas. Inclusive, tem o Betinho, Betinho não, Betinho é o nome do lugar que ele mandou uma mensagem. O Chico Matos, ele parabenizou você pelo seu trabalho e pela sua defesa a favor do meio ambiente, né? Uhum. Já tem gente de Jaicós falando que lá está muita seca, muita gente reclamando, falando que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem gente pedindo a coleção, né? E tem duas perguntas bem interessantes que eu selecionei aqui. Tem uma que diz assim: Alcide, como anda a criação do Parque da Serra Vermelha? Primeiro, é extremamente consequente a responsabilidade da Rede Meu Norte com esse tipo de resposta. Olha só, o Piauí ligado nesse instante no Super Top, uma decisão estratégica da Rede Meu Norte. E isso me felicita muito. É importante chegar até você. Então vamos por partes. A Serra Vermelha não será ou não está parque. Parte da sua área, que é uma das áreas da Caatinga, um ecossistema que só existe no Brasil, foi incorporado, cerca de 250 a 300 mil hectares, compondo uma somatória do que nós chamamos de Parque Nacional de Serra das Confusões, que já está pautado para os breves domingos aqui pela Rede Meu Norte. Então, nós não temos um Parque Serra Vermelha. Nós temos uma área da Serra Vermelha e eu defendo que se incorpore mais ainda, tá? Com responsabilidade e também com o sentimento de entender que a gente precisa de terra para produzir alimento. Eu não sou um ecologista radical que pede alguém para parar de respirar para não gastar oxigênio. Eu não faço isso, Benário. Eu acho que a gente tem que dialogar ecologia com economia. Questão da seca. A questão da seca é de uma condição ambiental previsível. Sim. A seca ela é secular e ela não é uma seca seca. Por que essa redundância um pouco ingênua? Por mais seco que seja o nosso semiárido, nós ainda temos um nível de pluviosidade, que é o nível de chuva, 8, 10 vezes mais do que de um deserto. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui a aprender a desenvolver tecnologias que convivam com esta condição climática previsível. E aí eu sei, e aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade, minha, do Super Top, de toda a Rede Meu Norte, aqueles que agora, por incrível que não pareça, sofrem por falta de água potável em pleno século XXI. Sem contar nos lençóis freáticos também, que a gente sabe que o nosso território piauiense é recheado deles, né? E a gente vê alguns poços jorrantes derramando água sem nenhuma utilização, uma água potável, que a gente sabe que é potável. Benário. Tem mais uma pergunta, Tem mais uma Benário? pergunta, sim. Olha só, Alcides. O Zé Filho ele fala o seguinte: vi no Porto dos Tatus a quantidade enorme de caranguejos sendo levado para a Fortaleza todo dia. Qual o retorno que isso tem para o estado do Piauí? Eu quero dizer a você que nós, há 2 semanas, fizemos uma reportagem chamada As Florestas do Meio Norte do Brasil e nós enfocamos o manguezal e mostramos exatamente isso que você está dizendo. É inaceitável que nós tenhamos uma perda de quase 50% em morte, em mortandade de caranguejos. No popular, se o catador vai ao mangue recolher 10 caranguejos, que dá 2 cordas, o que vai acontecer? Metade morre no transporte.
Isso é inaceitável. É quase o mesmo nível de água tratada desperdiçada em Teresina. Para cada 10 litros de água tratada, 5 são desperdiçados por falta de acompanhamento e desperdício. É inaceitável que a gente tenha esse nível tão desastroso, com tanta tecnologia disponível, mas eu quero dar uma boa notícia. Estou sabendo que a Embrapa, com a Universidade Federal do Piauí e com a Codevasf, estão quase que implantando já um projeto que vai criar câmeras frias na região para que essa perda seja reduzida. E aí, o que é que a gente tem a ganhar com a situação atual, respondendo sua pergunta? A gente leva o prejuízo. Metade que morre fica aqui. E este caranguejo chega cerca de 300% a 1000% mais caro na mesa do usuário do que o valor a ele pago nos mangues do Piauí e do Maranhão. Olha só que absurdo. E as perguntas estão bombando no Facebook, mas já me informaram aqui a produção que o nosso tempo já está sendo ultrapassado. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar as perguntas para o Alcides e aí você pode pontuar no seu blog. Claro, nós temos a fanpage do Incrível. No Facebook no também. Facebook também. Okay. E nós temos a nossa coluna, nosso blog no meionorte.com/incrível. Então tá bom, tá aí, meionorte.com/incrível. A gente vai passar as perguntas junto com o Benari, a nossa produção. Você pode colocar até lá umas perguntinhas que o pessoal mandou através do Super Top. Pode acreditar. E aí ele é uma pessoa que está aqui sempre à disposição, muito acessível. Tenho certeza que vai ter todo o prazer em responder. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Alcides, nessa data que realmente é disso que a gente precisa. Refletir um pouco mais sobre as nossas responsabilidades, os nossos atos. Todo ato tem uma reação, toda ação tem uma reação. E a gente precisa pensar sobre isso. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós não estamos fazendo também? Não é isso? É isso. Obrigada. Aí. A gente que agradece sempre. Finaliza com aquela frase. Paz. Saúde. Paz e energia positiva. Muito bom para todo mundo.